Gente, quero aproveitar que eu tô nessa vibe de contar pra vocês um pouquinho sobre a minha vida, sobre coisas de mim e tudo mais, e conversar com vocês um pouquinho sobre TDPM. É importante dizer que você não tem TDPM assim de graça, tá? Você é diagnosticado por um psiquiatra, juntamente com um ginecologista que te acompanha, tá bom? Isso aqui não é um diagnóstico, isso aqui é a minha experiência, beleza? Beleza, beleza. De forma simples, o que é a tal da TDPM, tá? Ela pensa que assim, a TPM ela é muito intensa, certo? A gente fica com o hormônio à flor da pele, a gente fica irritada, a gente fica inchada, estressada, chorosa, tudo mais. Pensa que é o nosso humor normal vezes 10, a TPM. A TDPM é vezes 50, tá? Ela tende a ser muito difícil, é como se o nosso hormônio ele tivesse 15 vezes atacado, sabe? Ele mexe com muito mais do que só o nosso humor. Ele mexe com a nossa energia também e com uma certa percepção de quem a gente é, de fato, entende? São sintomas que pioram a nossa vida. O que quer dizer? Eu estou gravando esse vídeo porque eu estou com a TDPM atacada, tá? Ela vem também no nosso período menstrual, só que ela atrapalha de fato a vida. A TPM, vou esperar o avião passar. A TPM faz a gente ficar mais irritada, faz a gente ficar mais chorosa, mais brava, mais nervosa, mas a gente consegue controlar, sabe? A gente come um docinho e fica bem. A TDPM, o ar te irrita, o espelho te irrita, a dor te irrita, as pessoas comendo te irritam. Ela prejudica completamente as tuas relações. É diferente da gente estar irritada na TPM e alguém te dá um docinho e você fica feliz. Ou você fazer uma coisa que você gosta e ficar feliz. Na TDPM, você respira e você está irritado. Você acorda, você está irritada. Você tem um abalo emocional muito maior. Então, se, por exemplo, a gente tocar no assunto que me incomode, me deixa chateada, eu vou ter uma tristeza tipo depressão. É muito oscilada. Pensa que a TPM, pensa que assim, a gente no dia a dia, normalmente, nós estamos assim, lineares. A TPM, ela faz assim, ó, na gente, né? A gente fica meio que navegando, oscilando um pouquinho do dia. Então, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô bravo, tô feliz, tô bravo. A TDPM, ela é assim, ó. Tô normal, tô muito triste. Tô feliz. Tô muito, muito, muito irritada. Tô muito triste. Ela não é linear, né? Ela não é uma ondulação, ok. Quando foi que eu comecei a desconfiar que eu tinha TDPM? Que talvez se você caiu nesse vídeo, porque talvez você esteja desconfiando desse cara. Lembra que lá atrás, no vídeo do burnout, se você não assistiu, eu vou deixar linkado, eu comentei que eu também fui diagnosticada com depressão? Chegava um momento que a gente tava conversando, que eu tava conversando com a minha psiquiatra e eu falava pra ela assim, tô super bem. Aí eu ia conversar com ela 15 dias depois, que batia com a semana da minha menstruação, e eu tava assim, muito mal. Muito mal. Eu não levantava do sofá. Eu me sentia extremamente triste, eu olhava pro espelho, eu me odiava, eu não queria falar com as pessoas. Eu tava num fluxo que eu tava bem e de repente, nossa, eu tava muito down. E aí ela olhou pra mim nesse dia e falou, Bárbara, mês que vem a gente vai conversar de novo, né? Porque ia estar com mais 15 dias. Eu quero que você observe nesse período que a gente não vai estar se falando, se vai durar mais de uma semana esse movimento down, né? O down de descer, de estar triste, ou se vai passar uma semana e você vai ficar bem de novo. Porque eu tava muito linear durante o período do mês, dava minha semana de menstruação, eu ficava muito mal e eu voltava depois linear. Então a gente começou a observar. A gente fez isso, deu a minha sessão de novo com ela, eu falei, foi isso mesmo que você falou, passou uma semana, eu fiquei bem. Ela falou assim, beleza. Esse mês, a gente vai perceber se vai acontecer de novo. Eu sei que a gente ficou num ciclo de 3 meses pra entender de fato se era realmente vinculado à minha menstruação. E eu acompanhava o meu ciclo, porque eu tinha um DIU, na época eu estava namorando, então eu não menstruava, mas eu tinha todos os sintomas. Então eu acompanhava no aplicativo do Flow. Vou até deixar aqui do ladinho, se você não conhece, eu vou tentar deixar o link aqui pra você poder baixar e tal. Porque eu acompanhava certinho pra saber se eu estava no meu período menstrual, entre aspas. Passamos 3 meses e tudo se encaixava dentro dos sintomas da TDPM. Absolutamente tudo. E aí ela olhou pra mim e falou, eu vou finalmente poder te explicar o que tá acontecendo. Então ela me explicou o que era a depressão que eu tinha grave, o que era a minha ansiedade,
o que era oriundo do estresse pós-traumático e o que era oriundo da TDPM. Então, a semana que eu estava menstruando era a TDPM. E é muito doido o que eu vou dizer pra vocês, mas eu fiquei tão aliviada quando eu tive a resposta do que era a TDPM. A hora que eu recebi um nome para aquilo, a minha vida ela mudou completamente, porque aí eu passei a entender como fazer, como me comportar, como entender, o que evitar fazer. Então, como eu disse pra vocês no vídeo do burnout, eu sei que eu tô nessa semana, eu evito contato com as pessoas, porque eu fico insuportável, eu não consigo ouvir as pessoas comendo. É muito difícil mesmo de lidar, sabe? Enfim, e aí, os sintomas todos que mais me impactavam na época, porque hoje, como eu disse, eu já sei lidar um pouco melhor. Mas na época, eu tinha uma queda brusca de autoestima, então eu me olhava no espelho e me odiava. Eu me olhava no espelho, eu via mancha, eu via acne, eu via cravo, eu via cabelo oleoso, eu via mancha na minha olheira, eu via minha sobrancelha feia, eu via minha papada, eu via tudo de errado. Tudo de errado. Eu não conseguia dar um ponto positivo pra mim. E de novo, eu estou gravando esse vídeo da TDPM, sem maquiagem, sem nada. Me acho bonita nessa câmera? Não me acho. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque eu sei que eu não estou feia, de fato, né? Não sou uma pessoa feia, né, gente? Sou uma pessoa ok. E eu não tô tão ruim quanto eu acho que eu estou, né? Eu tinha crises de choro absurdas. Hoje, se eu assistir um filme mais triste, eu vou chorar horrores e eu vou ficar inconsolável. Tenho muita raiva, fico muito irritada, então... Por exemplo, não ter um salgadinho pra eu comer que agora me deixa irritada. Eu vou no mercado comprar? Eu não vou, mas eu fico irritada. Se alguém tiver comido uma coisa que eu falei que eu queria comer, vai ser o fim do mundo. Vai ser o fim do mundo. A minha ansiedade, ela fica mais elevada, então, de novo, eu evito fazer muitas coisas pra eu não gerar ansiedade, pra eu não ficar pior. E eu já sou uma pessoa que tem diagnóstico de ansiedade generalizada, então, a maior forma que eu conseguir controlar a minha ansiedade é melhor pra mim, então eu tento controlar da melhor forma possível. Eu não me concentro muito bem, mas eu tento trabalhar. Por exemplo, eu não consigo hoje assistir uma série, mas durante a minha vida normal, o meu dia normal, eu consigo maratonar 20, 30 episódios de um anime tranquilamente. Nesse momento eu não consigo nem assistir um vídeo no YouTube de 5 minutos. Eu fico muito cansada, então quando eu realmente fico muito cansada. Eu não durmo direito, aí eu fico mais cansada ainda. Não quero fazer nada. Aí eu vou deitar no sofá, provavelmente eu vou dormir. E é isso que eu vou fazer, e eu aceito isso. Eu acho que a maior parte da nossa questão aqui é entender e aceitar que não tem muito o que ser feito. Semana que vem eu tô de boa, e aí eu volto a fazer o que eu tinha que fazer normalmente, entende? Existe uma coisa, e aqui é um alerta muito, 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 muito delicado mesmo. É por isso que a gente tem que ter um especialista acompanhando. Você precisa dar nome às coisas como especialista, não por você. Na época que eu estava em altas crises, de 2022 a 2024, eu tive muitos pensamentos intrusivos. Eu vou usar dessa forma para não falar outras coisas. Que hoje eu tenho plena consciência de que foram resquícios dessa depressão agravada pela TDPM. E isso é um grande problema pra gente, pra nós que somos mulheres, porque a TDPM ela atinge mulher. Então, se a gente já tem um sintoma muito depressivo que faz a gente pensar em coisas ruins, a TDPM ela faz ficar muito pior, de talvez você querer fazer coisas contra você. Eu nunca pensei na coisa muito grave, mas eu já cheguei a, por exemplo, bater a minha cabeça no chão pra tentar aliviar um pouco a gravidade do que eu tava sentindo. Porque a gente fica numa forma tão ruim que uma dor física é mais palpável do que uma dor mental. Entende o que eu quero dizer? Por isso fica aqui esse grande alerta de vocês não se diagnosticarem. Se tu tá sentindo alguma coisa, existem números que tu pode ligar. Eu vou deixar todos eles aqui do lado. Vou tentar deixar linkado também pra você poder procurar ajuda. Existem ajudas gratuitas, tá? Então, de novo, estou contando a minha experiência, porque eu sei que às vezes a gente precisa de alguém pra contar o que tá sentindo. Eu não encontrava pessoas falando sobre TDPM lá atrás. Eu acho que é super importante a gente falar sobre experiências, mas não diagnosticar, tá? Não sou médica, não tenho escopo pra isso.
Então, se você puder, procure um psiquiatra, procure o seu ginecologista, conta o que tá acontecendo, eles vão fazer um tratamento meio que em conjunto, tá, pra isso. E vai dar tudo certo. O importante é isso, vai dar tudo certo. Nós somos muito fortes, a gente consegue lidar com tudo isso tranquilamente, tá? É só aprender e dar nome aos bois. Outra coisa, quando eu dei nome, né, a médica me deu um nome pra TDPM, eu ainda estava tomando medicações, e uma das medicações que eu tinha era pra controlar também os sintomas dela. Eu não sei exatamente qual era a medicação que cuidava da TDPM em si, ou se tudo era meio que um conjunto. Eu imagino que tudo fosse meio que um conjunto, tá? E a medicação ajudou muito. A terapia sempre ajuda muito, é um conjunto, precisa ter um acompanhamento, tá? Se você tiver essa opção, tenha um acompanhamento. Aprendi a viver dessa forma, a gente ajusta a rotina pra isso. E nos dias que as coisas são muito críticas, basicamente olha, tô de mau humor, não quero conversar com ninguém agora. Se eu tenho uma coisa muito urgente pra fazer e dá pra jogar pro dia seguinte, eu jogo pro dia seguinte. Eu não tenho mais essa neura de que eu tenho que fazer as coisas estando assim. Não tenho que fazer nada. E isso foi o meu maior aprendizado. Não tenho que fazer nada. Lá atrás, quando eu ainda estava muito preocupada com tudo isso, eu construí um planner. Eu vou até deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem comprar. É um planner online que tu pode imprimir, se você quiser. Que eu aprendi a colocar, a explicar o que era TDPM, o que era TPM. Eu vou tentar deixar umas imagens aqui pra vocês verem, tá? Mas basicamente eu fiz esse planner pra me ajudar e talvez ajude você também, tá? Eu cheguei a fazer uma parte gratuita, mas eu nem tenho mais esse arquivo. Então hoje ele tá disponível lá pra compra na Hotmart, tá? Se vocês quiserem. Ele é super funcional, ele dá super certo, você pode imprimir. Ele é um planner de 60 dias, tá? É só pra você realmente entender como tá funcionando e reorganizar a sua vida a partir disso, tá? E é muito legal, e eu falando isso como designer, tá? Depois eu quero trazer ele mais detalhado pra vocês, eu vou tentar fazer isso também. Mas basicamente, eu reorganizei a minha vida pra eu entender a TDPM da forma correta, pra eu me respeitar. Nem todo mundo entende o que ela é e tá tudo bem também, ninguém tem que entender, quem tem que entender sou eu e saber lidar comigo mesma. E importante sempre dizer que não é nossa culpa ter TDPM, ela é uma questão mental, ela é um transtorno real, não é fictício. Se alguém falar pra você que é fictício, que você precisa, sei lá, comer um chocolate, manda essa pessoa se fuder. Pega o chocolate, mas manda essa pessoa se fuder, porque não é nossa culpa, tá bom? Beijinhos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui comigo nesse canal, tô tentando trazer design, tô tentando trazer coisas importantes sobre a vida, quero trazer mais também sobre a minha vida e tentar fazer isso aqui virar uma renda, se possível, me ajuda. Um beijinho, tchau, tchau!